te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu ser. Mais uma oportunidade que Ele nos dá para louvar e adorá-lo, e é um privilégio estarmos em comunhão e também em adoração. Convido a igreja que abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, apenas um versículo que nós leremos junto, Gênesis 2, 7, para nosso momento de adoração, onde nós vamos trabalhar um pouquinho a palavra de Deus depois, sobre a brevidade da vida. Mas Gênesis capítulo 2, versículo 7 não mostra a brevidade da vida. Vamos ler todos juntos? Gênesis 2, 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Você não encontra brevidade, você encontra vida. E essa vida, logicamente, uma vida longa. Nós conhecemos a história, sabemos que logo mais capítulo 3, onde que o homem cai, no finalzinho do capítulo 2:17 ali, vem a questão da ordem, o homem cai, peca, e ali começa a brevidade da vida. Então a vida era uma vida longa. Deus soprou na nossa narina, em Adão, sendo o representante, o primeiro homem da raça humana, fôlego de vida. E Deus não tem brevidade de vida. Deus não é um Deus breve. Deus é eterno. Ele te formou, Ele formou a humanidade para vivermos juntamente com Ele, em adoração, em espírito e em verdade. E assim nós queremos cultuar o nosso Deus, dessa maneira, com vida, não breve, mas vida longa, eterna, mesmo que a morte já está aí. Nós não sabemos quando, mas ela está aí. Mas sabemos que após a morte, a vida continua. A vida ainda continua para nós adorarmos esse Deus eternamente. Vamos louvar o nosso Deus com o hino 11, e após convido o Mateus, desde que nos levante de adoração,
Oração. Santo, Santo, Deus onipotente, louvam nossas vozes teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triunfo, excelso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano, imenso em teu amor. Santo, 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 todos os remidos, junto com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento a terra, eras e sempre e hás de ser, Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano, excelso Criador. Que o Senhor abençoe esse culto, Pai, essa bela noite, esse culto maravilhoso que o Senhor nos proporcionará, que o pastor possa trazer sua mensagem e que essa mensagem entre no nosso coração, Pai. Abençoe a todos aqui, se vieram, aos que não vieram também esteja colocando suas mãos sobre eles, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda em Gênesis, queridos, se você não fechou a sua Bíblia, tá? Em Gênesis capítulo 2, a parte que nós falamos, né? O versículo 15 ao versículo 17 agora. A ordem que Deus deu ao homem após ele dar vida ao seu, né? Fôlego de vida, a vida ali soprando na narina. E agora nós encontramos a ordem que Deus ordena a Adão: viver juntamente com a sua família, juntamente com a sua esposa e os seus filhos, e assim sendo sucessivamente até quando Deus, né, a ordem de Deus. Vamos lá? Gênesis 2, 15 a 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Deus lhe deu essa ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, do conhecimento do bem e do mal, não dia em que dela comeres, certamente morrerás. É uma ordem. Nós não encontramos ainda a brevidade da vida. Nós vamos encontrar a brevidade somente no capítulo 3, né? Mas a serpente, mais sagaz de todos os animais, seduz a mulher é induzida a comer, e essa mulher também leva esse fruto ao seu marido. E o seu marido ficava comendo, e assim ambos, à tarde, na virada da tarde, quando Deus vai ter com eles, eles se escondem. Mas antes eles já fazem as suas roupas, e quando Deus chama, ele responde, mas é já uma resposta mais tímida, mais temerosa, ou com medo. Não é mais um temor, mas sim medo de Deus. Tive medo. E eles esconderam. E aqui Deus começa a colocar a ordem dada em prática: a morte, a brevidade da vida. Até então, andando mais para frente, nós vamos saber a quantidade de anos, e Deus só vai diminuindo essa vida.
né? O homem que viveu mais na face da terra viveu 969, Matusalém, mas não chegou a 1000 anos. E depois foi só diminuindo, e nós temos visto como tem sido cada vez mais breve. E nós temos que ter em mente constantemente o clamor do nosso Deus em relação ao nosso pecado. Nós temos que estar preparados, prontos a encontrar o nosso Deus. Não pensamos que um pecadinho só não vai fazer diferença. Um pecadinho só é um pecado fatal para a nossa vida. É um pecado de morte para a nossa vida. É por isso que nós temos esse momento, é por isso que a Bíblia, a palavra de Deus, nos manda constantemente buscá-lo em confissão do nosso pecado. Por isso que o Espírito Santo sonda o mais profundo da nossa alma e busca e traz à tona para nós pedimos perdão. Mas nós precisamos de arrependimento, não de remorso. Remorso o mundo está cheio, mas arrependimento, a igreja é o ponto central nosso, é a diferença. Arrependermos e mudar, porque Deus nos chamou para uma vida de mudança constante, e assim nós vamos fazer, clamando a Deus perdão que nós erramos, o que já erramos e não temos confessado, o que nós não temos mudado, que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Convida a Beth à frente, esteja nos levando esse momento de louvor, e após convido a Taliba, que esteja quebrando o silêncio e colocando a nossa vida diante de Deus. Bom? Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa a minha transgressão, faz-me sentir mais uma vez a graça e dá-me tua paz ao coração. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria, renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Meu coração a ti ofereço, perdão imploro, meu Senhor e Rei, conforme a tua infinita graça, misericórdia assim alcançarei. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria, renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria, renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Nós te rendemos graças, Senhor, pela paz que o Senhor nos concede, pela liberdade que temos com o Senhor, e sabendo que o Senhor está presente neste momento aqui. Em comunidade, ofertamos esse culto de louvor e adoração ao Senhor de coração, sabendo que só o Senhor merece todos os louvores, toda a honra e toda a glória. Esteja o Pai também abençoando-nos, fazendo com que tudo aquilo que falamos nós possamos praticá-lo, fazendo com que nos apresentemos diante do Senhor arrependidos dos pecados que cometemos e clamando pelo perdão, porque o Senhor é misericordioso e disse: e todo aquele que se arrepender e pedir perdão receberá, porque o Senhor é justo, correto, e o Senhor nos abençoa a cada dia, cada passo que damos, sabendo que dependemos do Senhor.
esteja, Pai, abençoando todas as pessoas e comunidades que estão aqui hoje, nesse momento, para que cada um saia daqui com o coração cheio de alegria, de paz, através da palavra que será dita pelo Senhor, através do seu pastor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Graças a paz, irmãos. Amém. Esses dias, durante as férias, eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas sobre crise de fé, né? E eu ouvi perguntas e também apontamentos, né, que fizeram pensar muito sobre isso. A crise de fé não é uma coisa que acontece com a minoria de nós, na verdade, né? Eu não estou falando crise de fé no sentido de deixar de crer, mas de ter aqueles momentos assim, que a gente se sente baqueado espiritualmente, né? Fraco espiritualmente. E às vezes a gente se arrasta durante um período muito longo e a gente não consegue ver um jeito, né, de sair daquilo ali. E esse cântico fala, ele é um clamor, ele fala: renova-me, Senhor Jesus, eu não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração. E eu penso que nesse momento, né, que a gente lida com tantas dificuldades, tantas crises em relação à confiança, em relação à perseverança, nossa mesmo, né, na caminhada cristã, tantas coisas, a coisa mais importante é a gente clamar ao Senhor: renova-me, Senhor. Renova o meu coração, renova a minha vida, renova a minha fé, minha esperança, porque eu dependo do Senhor, né? Não é pela minha força, não é pela minha ação, não é pelo que eu faço, eu deixo de fazer, mas pelo Senhor agindo em mim. E eu gostaria de convidar a igreja a cantar esse cântico em forma de oração mesmo. Então, o Senhor renova a minha vida diante, né? Renova a minha alegria. O Davi mesmo fala, né? Restitui minha alegria da tua salvação, né? Que seja essa a nossa oração. Durante a nossa volta, né, aí na ida também a gente viu muitos acidentes, né, principalmente de caminhão. E eu estava falando para o Vicky no período que ele deu uma cochilada, que eu vim dirigindo, eu vi um carro através de
um canteiro bem grande no meio das rodovias, na Castelo Branco, e tinha um carro atravessado bem no meio do canteiro, e tinha uma mulher em pé do lado do carro, conversando com alguns homens que eu acho que foram socorrer. Ela estava bem agitada, mas ela estava bem, né? Não tinha acontecido nada, não sei o que aconteceu, como que ela foi parar ali. E eu fiquei pensando, né, como que Deus guarda e preserva as nossas vidas, né? De fato, é o Senhor. Né? No período que eu estava dirigindo, eu tive muito sono, foi um período de 1 hora. Eu fiquei imaginando ele dirigindo todo aquele período, Deus guardando, né? Velando ali, cuidando e sustentando para que ele conseguisse dirigir tudo. E Deus nos guarda em todo momento, né? E a gente precisa depender dele. É importante que a gente ore, entregue as nossas vidas, seja numa viagem, seja numa decisão, seja no levantar de manhã ou deitar à noite, a gente realmente entregar ao Senhor as nossas vidas, porque o Senhor está conosco. Ele está aqui, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Amém? Vamos louvar o Senhor com esse cântico. Socorro presente na tribulação. Pai, diante de Ti, ó Pai, estamos, ó Pai, para dar todo o louvor, todo o honra, todo o mérito que o Senhor merece. Estamos aqui, ó Pai, todos unidos, ó Pai, para escutar, ó Pai, somente de Ti, ó Pai. Agradecemos, ó Pai, pela vida de cada um, ó Pai, agradecemos por esse momento, ó Pai, de louvor, ó Pai. Pedimos a Sua proteção, ó Pai, neste momento. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Convido a igreja que abra a sua Bíblia, Salmo 90. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração.
se formasse na terra e no mundo, de eternidade a eternidade, tu és. Tu reduz o homem ao pó e diz: tornai filho dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, como a vigília da noite. Tu arrastas na torrente, são como um sono e como a relva que floresce de madrugada. De madrugada o desejo escurece, a tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passaram na tua ira e acabaram os nossos anos com um breve pensamento. Os dias da nossa vida só é 70 anos, ou em havendo vigor 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente em nossos olhos. Quem conheceu o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sede-nos de uma continuidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos de todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias, quantos nos têm afligido, por tantos anos, quantos suportamos a adversidade. Aos teus servos aparece as tuas rosas, e aos teus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Vamos lá? Santo Deus, nós louvamos pela tua palavra lida e clamamos ao teu Espírito Santo a compreensão, Pai. Além da compreensão, como também nós possamos pôr ela em prática, vivermos segundo o que o Senhor quer de nós, Pai. É o que nós oramos e suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Salmo que descreve quem realmente somos. Se você é ação, ele mostra quem é você. Você é uma neblina. Refuta, a toda a vaidade e soberba tua, ou nossa, ou da raça humana. Ele refuta toda a vaidade e também toda soberba. Traz a verdade sobre a vida, o que é a vida, orientação como adorar a Deus. Não é da tua maneira, não é nossa maneira, não é X igreja, mas sim a orientação segundo a palavra. Faz lembrar também que de como a vida passa rápido. A vida é uma neblina. Se você parar para pensar, onde você estava correndo atrás de uma bola, você estava brincando, você não tinha nenhuma preocupação em nada. Mas hoje mudou as coisas. Questiona, faz questionar como estamos administrando o tempo para a glória de Deus. Como você está usando o seu tempo que Deus te deu e um tempo rápido. Conversando com o Sr. José, o modo de a gente olhar, o tempo está passando rápido. Não passa rápido. Ao mesmo tempo, 24 horas, uma semana, um mês, um ano, nunca passou mais rápido que 24 horas. Ou você está usando o tempo de maneira, às vezes, errada. Ou nós estamos usando e o tempo voa e nós não conseguimos fazer as nossas obrigações. Talvez a perspectiva, o olhar é errado do passar do tempo. E vemos também essa verdade na exortação de Paulo com a igreja de Éfeso, para não ser insensato. Tá? Se a gente olhar para Efésios capítulo 5, versículo 15, tenha cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensato, mas como sábio, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus, não são breves, são maus. Os dias não são só breves, eles são maus. Tome cuidado como nós vivemos. Paulo está exortando a igreja e nos exorta hoje, os dias são maus.
É essa a nossa preocupação, deveria ser a nossa preocupação, não na brevidade. A brevidade simplesmente nós estaremos cada vez mais, né? Estaremos nos braços do nosso Deus. E falando como viver, o autor desse salmo, Moisés, que é Moisés, viveu um momento da sua vida de 40 anos. O primeiro momento foi ali, sendo filho da filha de Faraó, por causa da morte dos meninos, que o hebreu estava crescendo, e Faraó manda matar todos os meninos e acaba salvando Moisés, porque Deus tinha um propósito. O segundo momento da vida de Moisés é quando ele foge para o deserto, porque ele matou um egípcio, quando esse egípcio estava batendo, maltratando o seu irmão hebreu, e ele mata ali em terra, e quando descobre, ele foge, acaba indo para o deserto, né, e acaba casando ali. Terceiro momento da vida de Moisés, livrando o povo do Egito. Ele volta novamente. Ele tem que voltar aí depois dos seus 80 anos. E este é o homem que escreve agora esse salmo. Mais de 80 anos na parte final da sua jornada, da sua vida. Ele está chegando ao fim da sua vida e ele está escrevendo esse salmo. Este homem viu a glória de Deus em uma fenda. Viu também o mar abrir, ou Deus abriu o mar. Viu também a água ser transformada em sangue. Viu a glória de Deus encher todo o tabernáculo. Esse homem está contando a brevidade da vida. Ele está mostrando que tudo que ele está vendo, ele viu, ele contemplou. É rápido demais. 120 anos está se fechando na vida dele. Começamos o salmo como se deve começar um culto. Se você observou o primeiro versículo, começamos na presença de Deus. Olha o versículo 1, chamando ele pelo seu nome. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. É assim que nós devemos começar o nosso culto. Senhor, não é você, não é o cara lá de cima. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio sempre, de geração a geração. Não foi Moisés, foi o teu pai também, foi o refúgio dele. E assim de geração a geração. Moisés tem esse cuidado, querido, de nos levar a esse senso que estamos na presença de Deus. Nós não estamos na presença de qualquer pessoa, estamos na presença de Deus. Reverência. E ainda nos garante que somente Ele é o nosso refúgio. Versículo 1, né, o final do finalzinho, tu tens sido o nosso refúgio. É a garantia de Moisés. Ele é o nosso refúgio. De geração a geração, ele não tem dúvida. Em outras palavras, tu é o nosso Deus, é a nossa casa. Tu é a nossa confiança, tu é a nossa fortaleza. Não há outro que eu possa confiar. Em tudo que eu contemplei, em tudo que o Senhor me mostrou, diante da tempestade, diante da provação, diante da adversidade da nossa vida, diante da dificuldade, diante da perseguição, diante do mar vermelho, diante da escassez da água, diante também da escassez do pão, diante da peregrinação do deserto, diante da murmuração do povo com saudade do pepino, dos agros, da cebola do Egito, tu tens sido o nosso refúgio hoje, no presente. Mudou alguma coisa na sua vida? Em todas as dificuldades, nós falamos, né? Hoje, pela escola dominical, cristão, um aperto. É o nosso Deus. Moisés está mostrando esse Deus, o aperto na vida do cristão, na tua vida, na nossa vida, na minha vida. É esse refúgio, tá? Não é somente para um tempo determinado. Esse refúgio encontra também num povo de uma época lá atrás. Não, querido. Tu tens sido o quê? O nosso refúgio de geração a geração. A minha geração, a minha vida, dos meus filhos, dos filhos dos meus filhos. Mas a questão é se eu estou ensinando o meu filho a caminhar nesse refúgio. A ter certeza que em qualquer momento da alegria, da tristeza, da dificuldade, ele tem que refugiar lá. Não é só nos momentos difíceis da vida, mas no nosso momento de alegria.
da bonança, refúgio, aonde? Em quem lhe deu a bonança. Então, querido, o eu sou é o nosso refúgio presente, mas é o nosso refúgio eterno também. É lá, nós estamos indo para o nosso refúgio eterno, aos braços do nosso Deus, após a morte. Ou a morte não traz medo, não traz pavor aos cristãos, à igreja, mas sim traz esperança, se estamos com Ele. Então o Senhor criou o homem para ser eterno antes da queda, né? Nele, e após a queda dele, a eternidade é somente através do sacrifício de Cristo Jesus. O homem foi criado eterno para ser eterno nele, mas após a queda, a eternidade é somente através do sangue, do sacrifício de Cristo Jesus. Se nós não formos lavados pelo Cordeiro, ou aquele que tira o pecado do mundo, como João olha, né, o João Batista, eis o Cordeiro que tira o teu pecado. Nós somos eternos. Estamos indo para a eternidade, onde não há choro, não há lágrima, não há mais ranger de dentes. Qual a eternidade que você está caminhando? Qual a eternidade que nós estamos caminhando? Vida eterna ou morte eterna? É cada um de nós respondemos por si próprio. Não temos como responder pelo nosso filho. E eu não tenho como responder pelos membros da minha igreja. Nem. E nem vocês podem responder pela vida do pastor de vocês. Mas a palavra nos diz: pelo fruto conheceremos a árvore. Versículo 2: antes que os montes se formasse a terra, o mundo de eternidade, tu és Deus. E diante dessa grandeza da criação de Deus, que Moisés, mais de 3.000 anos atrás, avistou os montes, a terra, o mundo, o tempo para descrever a criação e a eternidade de Deus. Ele está vendo tudo isso e Deus está usando esse momento para ele descrever essa grandeza que nós estamos vendo agora. Se o homem criasse um foguete, né, e saísse da terra e fosse até a estrela mais próxima, logo após o sistema solar, que se chama Próxima, tá? Gastaríamos aí viajando 8 anos, quase 8 anos, né? Na velocidade de 7 anos e 8 meses, negócio assim. E ainda assim não atravessaria toda a nossa galáxia, que se chama Via Láctea. Nós não passaríamos por ela toda, de uma ponta a outra, né? Mas Deus, querido, o teu Deus é maior. Mais de 8 anos você não atravessaria, mas o teu Deus é maior. E Deus é antes de tudo isso. Ele é antes de tudo isso. Nós ficamos assustados em tudo isso, mas Ele é antes. Ele é maior. Ele é mais poderoso. É o nosso refúgio. É o refúgio que você está sobre Ele, está nele. Olha a grandeza do teu Deus. Sabe para que serve a tecnologia, a ciência? Já perguntou isso no seu coração? Para cada dia mais descobrirmos que nós somos pequenos e insuficientes. A ciência e a tecnologia nos traz coisas boas e te mostra que você é insignificante e pequeno diante da grandeza desse Deus. Teu refúgio, do Deus que você refugia. Antes que o monte se nascesse e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu és Deus. Ainda agora somos levados a ver a queda do homem. Versículo 3, Deus faz os homens voltarem ao pó. Que é uma citação de Gênesis 3,19, tá? No suor do teu rosto comerá o teu pão, até que torne a terra, pois dela foste formada, porque tu és pó e ao pó tornarás. É isso que Moisés está dizendo. Tu reduz o homem ao pó e diz: tornai filho dos homens. Aonde? Para o pó. Isso é volta, né? Voltar ao vosso estado original, ao pó voltarás.
E após a queda de Adão, podemos ver que o juízo de Deus contra a humanidade, querido, o salário do pecado é a morte. Pecou, já veio o salário na hora, no momento. Deus não pensou passar a mão, ou pensar, ou depois, ou... não, já, a punição já foi na hora, como Paulo vem falando em Romanos 6, o salário do pecado é a morte. Então, após essa desobediência de Adão no jardim do Éden, todos os homens nascem com seus dias contados. Você já nasceu contado os teus dias. Você não vai acrescentar nem um segundo e nada na sua vida. Teus dias estão contados. Como você vai morrer, nós não sabemos, nem você sabe. Mas no dia que chegar, Deus vai te chamar. A morte é certa. A tua morte, a nossa morte é certa. Por isso, temos que ter Deus como refúgio. Porque o que é a morte? É uma passagem dessa vida já, ainda não, eterna, para a eternidade, aos braços do nosso Deus. Que homem já alcançou, querido, a idade de 1000 anos? Olha o versículo 4 agora. Que homem já alcançou a idade de 1000 anos? Ninguém. Já notou? Ninguém chegou. Matusalém foi o homem que quase chegou. Faltou 31 anos. 969 anos. Mas ele não completou 1000 anos. Já notou isso? Faltou 31 anos. E 31 anos para nós é muito. Para Matusalém talvez nada. Mas para você, 31 anos pesa nas suas costas. Nas nossas costas, querido. Mesmo que vivesse 1000 anos para Deus, querido, isso era como uma noite. Olha o versículo 4. Era como uma noite, um sono para Deus. Se ele vivesse 1000 anos para Deus, era um sonho. 8 horas de sono, 6 horas de sono, 10 horas de sono. Ou como o dia de ontem passou. Nós olhamos para nossa, como Matusalém viveu 969, para Deus não foi nada. A brevidade da vida de Matusalém é comparada com o sono nosso, com o dia de ontem. Como você viveu ontem? Talvez você teve um dia excelente, talvez você teve um dia de dificuldade. Matusalém foi a mesma coisa. Começou bem, teve dificuldade, melhorou, e assim se foi. Como uma noite de sono mal dormida faz diferença para você, para mim, para nós. Faz. Como faz uma noite mal dormida. No outro dia a gente está um pedaço, bagaço de laranja. Como um dia mal aproveitado nos traz acúmulo de trabalho para a semana inteira. Sabe esse dia que você não está bem, ou você se bola, e esse dia te faz você trabalhar com doido depois da semana inteira, porque você não aproveitou como deveria aproveitar. Mas para o nosso Deus, ele não é nada. Não é nada. Ele não está amarrado no tempo, porque ele é eterno, por ser eterno. Para nós faz muita diferença. Para o nosso Deus, querido, não faz diferença nenhuma. O que é a nossa vida, querido? O que é a sua vida? Segundo o Salmo 144, o homem é como um sopro. Seus dias são como uma sombra passageira. Segundo o Salmo 39, desce aos meus dias o cumprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. O prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Se a sua força está tão vigorosa, é pura vaidade. Porque amanhã ela pode estar totalmente frágil, em cima de uma cama, sem movimento nenhum. Mas o nosso Deus é poderoso, é eterno. Ainda, Tiago 4, vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. É tão bonita a neblina,
ela vai tomando forma, ela vai entrando pela sua casa, pela sua garagem, pela cidade, toma pela estrada, de repente, sumiu. Ela some. O fato aqui, querido, não é do Deus Criador falar da nossa natureza, e sim dele decretar todas as coisas. Ele não está simplesmente falando a sua natureza, mas ele está decretando o seu dia, decretando a sua vida, ponto a ponto. Ainda sobre a brevidade da vida, versículos 5 e 6 agora, pergunte aos casais, aos casados, sobre o dia do casamento. Ai, que gostoso! Você vai falar tudo o que aconteceu, os dias antes, como foi. Pergunte aos pais sobre o dia do nascimento de seus filhos. Tentando sair escondido da minha sogra, do meu sogro, questão do Joaquim, que a Fernanda está passando, mas eles estavam de olho em nós, em todos os passos. Pergunte aos mais velhos sobre quando eram jovens. Bom, você era jovem. Qual que é a sua força? Como você era? Pergunte sobre a televisão, preto e branco. Como era gostoso, querido? Aí chegou uma tela que você colocava na frente, o mundo se tornava colorido. O mundo se tornava colorido. Lembro que meu pai foi comprar outra televisão e ele não queria comprar colorido, mas queria comprar preto e branco. Eu falei, meu pai eterno, mude esse coração. Mude esse coração. E o vendedor conseguiu mudar o coração do meu pai, na Pernambucana. Sobre o telefone sem fio. Com fio, melhor dizendo, né? Você tinha limitação, você não podia ir. E às vezes você esquecia, batia, caiu o telefone, porque você deve ter querendo andar mais o limite. Pergunte sobre a internet de escada. Pô, tem bom demais, gente. Não é assim que ele fala. Mas era demorado como hoje. Hoje você que olhar uma internet dessa, você quebra ela inteira. Tão lerda que ela era, mas na época que era mais gostosa. O barulhinho, até o barulhinho te deixava animado. De maneira que, unânime e em sã consciência, todos vão dizer a mesma coisa. Tá? Vão dizer, parece que foi ontem. A internet de escada, a televisão preto e branco. Foi ontem que eu estava assistindo. Foi ontem que eu estava ligando a minha internet de escada. Não foi ontem? Foi ontem. Mas já foi quantos anos? Quantos anos já se passaram? Moisés, diante desses dois versos, o quinto e o sexto, com a sua idade avançada, olha para a linha do tempo da sua vida e conclui a vida. A vida passa rápido. Ao terceiro momento da vida de Moisés, ele está fechando. Ele não sabe que ele vai morrer um dia, mas ele está fechando. As suas forças não são mais. O que é 120 anos, querido? Como nós queremos chegar até os 120, mas talvez não chegamos. Se diante da ótica dos homens temos, querido, a percepção da brevidade da vida, imagina agora diante da ótica de Deus. É muito mais certeiro. Né? Ainda continuando no versículo 7, fomos consumidos pela ira de Deus, querido, e continuamos vivos. Como assim? No versículo 7, pois somos consumidos pela tua ira, pelo teu furor, conturbados, fomos consumidos, mas vivemos. Você tem vida. Você está vivendo na presença desse Deus que é o teu refúgio. É por isso que você tem vida, porque Ele é o teu refúgio. Moisés está sendo consumido pela ira de Deus, que nos conta a história. Ele está narrando a história. E você pode contar como também para outras pessoas. Muitos imaginam que o coração do Evangelho, querido, é o amor de Deus. Muitos estão aí pregando ou vivendo com o coração do Evangelho, o amor de Deus. Mas Deus, querido, não tem só um atributo. Nós já estudamos vários momentos sobre isso. Deus não é somente amor, Ele é ira.
Sendo assim, então o centro do Evangelho de Deus são todos os atributos de Deus. Pode ser amor, mas também a ira de Deus. Pode ser misericórdia, mas a justiça de Deus. Eu não posso tirar um atributo e fazer o centro do Evangelho, porque eu quero que Deus seja amor na minha vida de pecado. Uma vida de não consagração a Ele. Tá? Por exemplo, aquele que ouviram a pregação de Noé e de Jonas, ambos pregaram a justiça e anunciaram o juízo de Deus. Ambos pregaram a justiça e mostraram o quê? O juízo de Deus. No tempo de Noé, os homens foram o quê? Indiferentes à sua mensagem. Todos os dias Noé estava pregando a arca e dizendo, vai chover. Mas o povo viveu indiferente, porque nunca tinha visto chuva. O mundo talvez não pode estar vendo isso ou aquilo, mas Deus está, a glória está aí, a criação está aí. Mas é mais fácil acreditar que nós vemos um macaco ou o mundo foi criado do Big Bang do que crer em Deus. Não é assim que o mundo prega? No tempo de Jonas, o homem foi aterrorizado pelo furor de Deus. A ira de Deus foi consumida ambos os cenários, tanto em Jonas como também em Noé, em Cristo Jesus. Para os que se arrependeram em ira e consumida por meio do dilúvio aos indiferentes no tempo de Noé. Consumido. Toda a face da terra foi consumida pela ira. Mas em Nínive, o amor de Deus renovou essa nação. Passados anos, a ira de Deus esteve lá também e destruiu toda a nação de Nínivitas. Salvou aqueles, mas na nova geração todos morreram na ira de Deus. Então esse versículo esclarece o que é salvação, o que é justificação. Somos salvos pela graça de Cristo e justificados pelo sangue do Cordeiro Cristo. Moisés, tendo a consciência sobre a ira, querido, a justiça, o juízo de Deus, não está vivo porque ele é bonzinho, porque ele é justo, porque ele é amoroso, mas está vivo porque Deus o amou e justificou na obra do seu Filho que viria lá na frente. Pela obra, a sombra que ele estava contando que aconteceria lá na frente. Dessa maneira, Deus tem motivo para nos amar, querido. Tá? Mas esse motivo para nos amar é Cristo Jesus. O motivo que Ele te ama é porque Ele olha em Cristo Jesus que deu o sacrifício dele na sua vida. Porque se Ele olhar sem Cristo, você é consumido na hora, porque não tem nada que preste em nós. Como Jeremias diz, nossa obra, ou que nós prestamos, ou que nós podemos dizer alguma coisa, é como trapo de imundícia. Mas em Cristo Jesus, nós somos filhos. Em Cristo Jesus, nós somos filhos de Deus. Amados e cuidado por Ele, porque nós temos o refúgio. Os versículos 8 também agora, Deus é luz e nele não há treva alguma, querido. E diante dessa luz de Deus, podemos afirmar que a luz aponta para a verdade aponta para o Evangelho, e é por meio do Evangelho que sabemos que não podemos esconder nada de Deus. Tira o Evangelho da sua vida, o que sobra? Vaidade sobre vaidade, pecado sobre pecado. Mas com o Evangelho, ele declara que você não pode esconder nada de Deus. Por isso nós confessamos nosso pecado. É por meio do Evangelho que podemos saber quem Ele é. Quem é Deus? Vou comprar um jornal, procurar na televisão? Não, é no Evangelho. É por meio do Evangelho que sabemos quais são as nossas iniquidades. Ele te mostra, o Evangelho te mostra o que é a tua iniquidade. E quais são elas todos os dias. E é por meio do Evangelho que sabemos que até o pecado secreto que queremos esconder de Deus, nós não conseguimos. E Deus é onisciente. Ele sabe o que você já está pensando, o que você está fazendo ou irá fazer.
Então, além da luz aponta para a verdade aponta para o Evangelho, a luz de Deus se refere à santidade e também à sua pureza. E muitos deles são zelosos na leitura da palavra, das letras das Sagradas Escrituras, mas muitos parecem não perceber o principal, por que Deus ter nos dado a Bíblia, porque Deus nos deu a Bíblia. Esquecemos disso. Nós temos o zelo da leitura, do estudo, mas esquecemos o motivo. Por que Deus deu a Bíblia? É para nos fazer uso prático dela, né? Segundo Moody, a Bíblia não nos foi dada para aumentar o nosso conhecimento, mas para mudar nossas vidas. Então não adianta você estudar para aumentar o seu conhecimento da Bíblia sem mudar a sua vida, sem mudar a nossa vida. A Bíblia foi nos dada para mudança de vida. Nós fomos chamados para mudarmos de vida. Metanoia, mudança de mente. Não é assim que Paulo fala em Romanos? Mudança de mente, mudança de comportamento. Mudamos o nosso comportamento porque nós temos uma nova vida, né? O velho homem fica para trás. Então a pregação do Evangelho não é apenas tomar conhecimento da verdade, mas é Cristo revelado em nós. Cristo é revelado em nós e nós testemunhamos essa obra, tá? E não podemos apenas apreciar e elogiar a lâmpada dele, mas não caminhar conforme a sua luz. Ah, Deus é bom, Deus tem Cristo, mas não caminhar segundo a luz. O que vai adiantar? Eu estou falando de algo que eu não conheço. Eu estou falando da luz que eu não conheço. Eu elogio Deus, eu agradeço isso, eu faço isso, mas não ando na luz. Porque a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Se ela é regra de fé e prática, eu tenho que viver essa luz e refletir essa luz, né? Ainda que dos versículos 9 a 11 agora, Salomão cometeu muitos pecados. Se você estudar sobre a vida de Salomão, você vai ver como ele cometeu o pecado, gastou a sua vida buscando poder, sucesso, riqueza e prazeres que levou à idolatria. Não foi assim a vida de Salomão? E aliança com o estrangeiro. Deus nunca permitiu os seus filhos fazer aliança com estrangeiros para adquirir o quê? Cavalo no Egito, multiplicar a esposa, acumular cada vez mais riqueza, mais ouro. Essa foi a vida de Salomão. Essa foi a vida de Salomão. Vaidade sobre vaidade. É isso que ele chega no final da vida dele falando. A vida é vaidade sobre vaidade, porque ele estava falando que ele viveu a vaidade dele. Agora, você é diferente de Salomão? Nós somos diferentes de Salomão? Olha para a nossa vida. Quantas vaidades que nós temos. E estamos vivendo ainda essas vaidades. Fúteis, para nada serve, né? E no final da vida, ele escreve, Eclesiastes capítulo 12, versículo 13: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque no último dia ele vai trazer o que é bom na sua vida e o que é mal. E vamos passar vergonha. Talvez terá muito coisas más do que boas, né? Ou não. É cada um vivendo, buscando cada vez mais diante de Deus, né? Uma vida santa. Não precisamos de experiência para sermos sensatos e sábios, mas somente essa verdade pode converter o nosso coração para temermos a Deus, que é a palavra dele. Adianta nós buscarmos experiência para ser sábios, sensatos, sem vivermos diante da palavra de Deus, para uma conversão genuína e santa. Provérbios capítulo 9, versículo 10, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quer ser sábio? Teme a Deus. Busca esse Deus. Versículo 12, quando o salmista diz, ensina-nos a contar os nossos dias, ele está aí dizendo, não seja insensato. Nos ensine a contar o nosso dia. Ou
E não deixe eu ser insensato dia após dia. Eclesiastes 7:2. É melhor ir à casa onde há lucro do que uma casa em festa, pois a morte é destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. Os vivos devem levar isso a sério. Porque ali é o momento de reflexão, é o momento de olharmos a brevidade da vida. E com certeza a casa onde há luto nos leva a refletir sobre a vida e nossa fragilidade, a frágil natureza que nós temos. Ali é o momento de olharmos e dizer: Deus, me ajude. Eu sei que posso estar aí também, logo, rápido, mas que eu passe por isso na tua presença. O Walsh, pastor, afirma: cada morte, cada cortejo fúnebre, cada túmulo clama ao homem a deixar os cuidados fúteis desse mundo e meditar sobre a eternidade, a preparar-se para encontrar com Deus. Todo funeral te leva a meditar, tá? a futilidade desse mundo, meditar sobre a eternidade e preparar-se para encontrar com esse Deus. Hoje, o pastor hoje fala isso. Então, Pedro, como estamos administrando o nosso tempo? Como você está administrando o seu tempo? Quais são as nossas prioridades? Quais são as nossas prioridades? Estamos empenhando o nosso tempo em quem ou com quem? Exageramos o nosso uso das redes sociais ou jogos eletrônicos? Estamos só nas redes sociais. Não é pecado usar elas. Não é pecado jogar os jogos eletrônicos. A grande questão é o tempo que nós gastamos. O resto fica para trás. O uso da internet está nos dominando. Já virou doença. Já virou doença. Se a pessoa não levantar a primeira coisa, olhar suas redes sociais, ela não viveu. Antigamente, orar, ler a palavra, dobrar o joelho, ter um momento de meditação. Hoje não. As pessoas vão para redes sociais. O estudo, como está? O lazer, a família, como estamos? Agora vamos ao principal dele, a comunhão com Deus. A leitura, a oração, como ela está? Lembra dessa palavra que Jesus conta em Lucas 12? Quando ele fala de um homem que colheu muita coisa, esbanjou, a sua produção transbordou, ele não sabia o que fazer. Quebrou o celeiro, construiu algo mais e disse: esbanja a minha alma, porque eu estou regalado, não sei o que faço. Mas Deus, no final da palavra ali, contudo, Deus lhe disse: insensato, essa noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Quem vai ficar? Porque você não vai levar. Mas se estamos preparando para a nossa eternidade, ela está indo conosco. Está aqui a brevidade da vida. Quando menos esperamos, Deus recolhe a nossa vida. É Ele que recolhe, não é você. Ele que você tira a sua vida. Deus tem retirado a sua vida. É Deus chamando a sua vida. Não pelo ato da loucura, mas é Deus. Para quem temos vivido? Para quem você tem vivido? Concluindo, Moisés nos diz que o nosso futuro, o futuro é o nosso aliado. Olha o versículo 13 agora e a 17. Tá? Olha lá, versículo 13. Volte, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Ele começa dessa maneira. Tem compaixão, até quando tem compaixão dos teus? É dos teus servos. Está sob a bondade do nosso Deus soberano. Ele começa no refúgio e nós sabemos que a bondade de Deus está sobre nós. Suplicar, concretizar a obra das nossas mãos. Concretiza a obra da nossa mão. Olha como Moisés vai trabalhando, pois toda a bênção, todo o sucesso, tudo que alcançamos vem de ti. Concretiza essa obra.
Será que nós estamos orando dessa maneira? Estamos entregando todas as bênçãos e sabendo que toda a bênção que temos é dele. Então concretize a sua obra. Como também concretize a obra dos que o temem. Faça acontecer. Concretize a obra dos que testificam o seu nome. Concretize a obra dos que são piedosos. Concretize a obra dos que te buscam a igreja. Concretize a obra dos que são a sua igreja. Concretize a obra dos que nessa noite respondam com fé. Será que nós podemos dizer isso? Concretize a obra dos que nessa noite estão respondendo com fé. Eu creio que o Senhor é meu refúgio. A morte não me impedirá de estar nesse refúgio. A minha casa é o Senhor. A minha vida é consagrada e eu faço tudo para ti e em ti. Porque sem Deus, nada somos. Não somos nada. Sem Deus, você é uma neblina. Com Deus, você passará também por uma neblina, mas para a vida eterna. E você será filho, já é filho de Deus para a eternidade. Somos neblina, mas a grande diferença é: vamos passar desse mundo como uma neblina e nunca mais seremos lembrados, ou passaremos como uma neblina rápido, mas para a eternidade. A eternidade com Deus. Vamos orar? Baixe a cabeça. Santo Deus, nós louvamos essa noite, damos graça diante da Tua Palavra, sabendo que a nossa vida é breve, Pai. Porque o Senhor, diante do seu decreto, dentro da sua vontade, já estabeleceu os dias de cada um, Pai. E isso não importa, Pai, porque passaremos essa vida para a vida eterna contigo. Mas o que importa é como estaremos, como estamos vivendo, Pai. Ajude-nos, Pai, a viver uma vida de santidade, uma vida de obediência, uma vida que glorifique somente o Senhor. Tira as vaidades, a futilidade da nossa vida, da nossa família, do coração dos nossos filhos. Olha, Pai, para nós. Use a sua igreja como o Senhor a chamou. Não nos permite ficarmos olhando, Pai, as coisas desse mundo, mas guardarmos, ó Pai, a Tua palavra no nosso coração para não pecar contra Ti. Nos fortaleça a nossa jornada, que possa glorificar o Seu santo nome e testemunhar dessa glória, Pai. É o que nós oramos. Em nome de Jesus. Que a comunhão, que a graça e a consolação do nosso Deus eterno esteja sobre nós até a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Paz, Deus abençoe.